irmãos. Vamos estar juntos compartilhando mais um trecho da palavra do Senhor, que fica em 2 Samuel 24, do 21 ao 25. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem pareceu aos teus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Contextualizando, só para entender esse trecho da palavra do Senhor, Davi, antes disso, havia pedido que fosse feito um censo, que fosse feita a contagem de todo o povo de Israel. E essa contagem foi feita. E Davi, o propósito de Davi era receber toda a glória, toda a honra por ser um grande líder de um povo numeroso, de um exército numeroso, de um povo vitorioso diante das guerras, né? Então Davi ali, ele quis ele estava se soberbecendo, ele quis o mérito para si, não dando a Deus toda a honra, toda a glória, porque todas as vitórias que Davi conquistou com o seu exército, nós sabemos que foi Deus que estava à frente, nós sabemos que foi Deus, que a Deus toda a honra e toda a glória de tudo que foi ali conquistado. Só que naquele momento Davi não estava enxergando isso e deixou que o eu, que o humano dele aparecesse, né, mais do que Deus. Mas no mesmo momento em que foi trazido para Davi aqueles números, né, do povo, do exército, Davi caiu em si, viu que estava em pecado e viu que estava errando diante do Senhor. E ele foi ao Senhor e pediu perdão ao Senhor, né? E o Senhor falou com Davi que seria lançado sobre ele um castigo. E a partir dali, que Davi escolhesse o castigo que queria que viesse sobre ele. Ele deu, acho que 3 opções, e Davi escolheu que viesse uma praga sobre Israel. E quando Deus lançou essa praga sobre Israel, milhares de pessoas morreram. E Davi, quando viu aquele povo, o povo dele morrendo por causa dele, do pecado dele, foi até Deus, né? E falou: Deus, mas por que o povo está sofrendo por minha causa? Eles não têm culpa. O pecado foi meu, Senhor. Eu não acho justo que o povo pague por algo que eu fiz de errado. E aí se propôs, né, a estar sacrificando ao Senhor, entregando ao Senhor, erguendo ao Senhor um altar e fazendo um sacrifício para que o Senhor aceitasse aquele sacrifício e fizesse cessar aquela praga sobre o povo de Israel e as pessoas parassem de morrer. E aí foi quando ele procurou Araúna, né, que tinha terras ali, né, tinha tinha terras mesmo, né, e pediu a ele que vendesse a ele um pedaço daquela terra para ele poder estar erguendo o altar ao Senhor e sacrificando ao Senhor. E Araúna, quando viu o rei Davi chegando, falou: nossa, o rei nas minhas terras. Ele se sentiu honrado, né? Ele falou: nossa, que honra ter o rei, né, nas minhas terras. E quando Davi falou para ele vender parte da terra dele, ele falou: não, eu vou te dar. Eu vou te dar o que você precisar, você pode escolher os bois, a terra, a parte da terra que tu quiseres, eu vou estar te dando, te ofertando para que você oferte ao Senhor. Mas Davi, né, já estava com o coração contrito, na sua humildade, ele falou: não, eu não vou oferecer nada ao Senhor que não me custe nenhum sacrifício, eu não vou oferecer nada ao Senhor que seja de graça, porque não seria um sacrifício, né, irmãos? E Davi sabia disso. E aí eu hoje falo com os irmãos, né? Qual o sacrifício que nós temos oferecido ao Senhor, né? Quantas vezes a gente também erra, assim como Davi. Davi errou muito,
Mas como Davi era bom em voltar atrás, como Davi era humilde quando ele voltava atrás, reconhecia o erro, voltava atrás e buscava o Senhor, se arrependia. E ele era bom nisso também, né, irmãos? Então, quantas vezes a gente erra também, a gente comete pecados, comete erros, e a gente às vezes tem essa dificuldade de voltar atrás, de estar se arrependendo, de estar com o coração contrito, né? Que nós possamos ser como Davi, né? Bons também na hora de voltar atrás, na hora de reconhecer nosso erro, que nós possamos ser como Davi, não só errar, mas também saber reconhecer o nosso erro, voltar atrás e falar com o Senhor, né? Sacrificar ao Senhor o nosso ser, né? O nosso eu, né? Para que Deus possa estar nos perdoando, nos abençoando, abençoando a nossa família e tudo aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos, né? E que os nossos sacrifícios sejam verdadeiros, sejam sacrifícios de fé, não sacrifícios falsos, né? Davi, quando caiu em si, ele se voltou ao Senhor com o coração contrito, né? E Deus aceitou o sacrifício de Davi porque sabia que o sacrifício era sincero, né? E ele sabia que a culpa era dele, né? Quando ele se voltou ao Senhor e viu que o povo estava pagando por algo que ele tinha feito, ele soube reconhecer o erro dele, ele não deixou que o povo pagasse por um erro dele. E quantas vezes a gente se acomoda, né? A gente se acomoda, a gente vê que erros nossos trazem danos até a outras pessoas e a gente não volta atrás. E nós precisamos reconhecer os nossos erros e entender que aquilo que nós fazemos, muitas vezes a gente colhe lá na frente sim. Mas o Senhor, Ele conserta as nossas eiras, Ele conserta tudo aquilo que a gente faz de errado quando a gente se arrepende, né? Ainda que seja difícil a gente voltar atrás, a gente sacrificar. Muitas vezes a gente não quer sacrificar as nossas vontades. Eu entendo que muitas vezes as nossas vontades, o nosso próprio cansaço, o nosso corpo humano, o nosso eu, os nossos medos não deixam que a gente realize coisas que o Senhor tem para nós, né? Propósitos que o Senhor tem na nossa vida. Muitas vezes a gente coloca o nosso eu, as nossas fraquezas na frente e nós temos muitas vezes que sacrificar, né? O nosso eu, as nossas vontades para estar cumprindo o propósito de Deus. Só dessa forma, quando é um sacrifício sincero, leal, real, é que o Senhor aceita. Nós muitas vezes nos sacrificando, trabalhando mais para colocar dar mais comida, colocar mais comida dentro da nossa casa, dar uma vida melhor para a nossa família, sacrificamos a nossa vida, mesmo cansados estamos trabalhando, estamos tentando e na hora às vezes de estar fazendo algo para o Senhor, estar indo para a casa do Senhor, nós estamos colocando obstáculos, o nosso cansaço fala mais alto, o nosso desânimo fala mais alto e esse tipo de sacrifício que eu digo, irmãos, às vezes temos que colocar o Senhor em primeiro lugar, não que não seja legítimo a gente trabalhar para dar uma vida melhor para a nossa família, mas nós temos que entender que o Senhor sempre tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, porque se Ele não nos dá, não providenciar aquilo que nós precisamos, se Ele não estiver em primeiro lugar, muitas vezes em vão nós vamos trabalhar, porque o Senhor não vai estar com as mãos estendidas muitas vezes, né? Multiplicando, abençoando aquilo que entra na nossa casa. Então que nós possamos, assim como a palavra de Deus diz, né? Que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então que em primeiro lugar nós busquemos o reino de Deus, busquemos ao Senhor, para que o resto Ele acrescente na nossa vida, para que aquilo que a gente precisa, a gente possa ser acrescentado. Eu dei carona, fui num dos templos nossos, dei carona para uma moça, para uma irmã, e ela estava falando, né, que da onde ela saiu, onde ela mora, eu vi onde eu deixei ela, muito longe do templo, e o quanto que ela estava lamentando, porque naquele dia ela achava que não ia conseguir chegar a tempo para assistir ao culto. E ela correu, com chuva, com tempo ruim, ela conseguiu chegar, e ela veio no carro de volta, glorificando tanto ao Senhor, por ter conseguido assistir o culto naquela noite, ter cultuado ao Senhor. Ela veio tão feliz de poder ter chegado, de ter conseguido assistir ao culto, que aquilo tocou o meu coração, que eu falei, meu Deus, tantas vezes eu de carro deixo que o meu cansaço, a minha preguiça fale mais alto e fico em casa. Às vezes eu deixo de fazer algo, de ir em alguma programação na igreja, porque estou cansada.
e com o carro na mão, e eu vi aquilo, foi um exemplo para mim, né? Eu vi o sacrifício que aquela irmã estava fazendo simplesmente pelo prazer de cultuar o Senhor, de estar na presença do Senhor, de estar em comunhão com os irmãos. Irmãos, isso é valioso para o Senhor. Diante dos olhos do Senhor, aquilo é um grande sacrifício, né? E às vezes a gente quer fazer cessar a praga na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, com sacrifícios falsos, com sacrifícios que não custam nada a nós. Quantas vezes a gente quer fazer cessar algum problema que está acontecendo na nossa vida, na vida dos nossos filhos, no nosso trabalho, com falsos sacrifícios, com vida pequenininha de oração, com pouca dedicação ao Senhor. Nós não fazemos muitas vezes a nossa parte e queremos que o Senhor faça dele, queremos que o Senhor faça cessar a praga, ainda que a gente não se dedique, né, a estar sacrificando a nossa vida ao Senhor, o nosso tempo ao Senhor. Então, irmãos, o que eu deixo para os irmãos essa manhã, esse dia, que os nossos sacrifícios ao Senhor sejam reais, verdadeiros, que a gente consiga pagar um preço em oração, em jejum, buscando ao Senhor pela nossa família, pelos nossos amigos, né? Pela nossa igreja, né? Que sejamos pessoas que realizem obras, que a gente não fique só na demagogia, no falar, né? Na teoria, que a gente realize verdadeiramente para o Senhor, que sejamos como Davi, né? Que a gente até erre, mas que sejamos bons também em se arrepender e voltar, né? E, se necessário, sacrificar para que a praga cesse na nossa vida. Que Deus possa estar abençoando e falando melhor ao coração dos irmãos. Amém.